Olá, meus irmãos queridos, Reverendo Carlos Alberto Zolandec, falando desde Foz do Iguaçu, Paraná, para mais este encontro pelo Pão de Cada Dia, encontro semanal nosso, onde estamos imbuídos na Palavra de Deus e numa relação pessoal e direta com a nossa vida. Sejam todos bem-vindos, 11 de março de 2022, estamos vivendo um momento histórico, sim, sempre será um momento histórico, né? Porque é a nossa história. Mas digo assim, onde a história está sendo mais marcada agora pelos acontecimentos que tomam conta do mundo. Esses acontecimentos podem ser obras grandiosas do bem ou do mal. Agora mesmo estamos vivendo, amargando um conflito lá na Ucrânia, onde forças muito maiores do que a Ucrânia estão atacando e estão dizimando aquele povo. De fato, é uma página vergonhosa esta para nós, é uma situação muito delicada, e digo a todos sem qualquer constrangimento, para nós é uma vergonha nesse tempo, na época em que vivemos, testemunharmos agora uma guerra sendo feita nesses moldes, tamanha esta injustiça, tamanha a falta de justificativa para tal, e tamanho momento esse, digo, grande momento esse nosso, que deveríamos estar demonstrando a nossa nobreza, o nosso conhecimento, porque a história corroborou já para isso, a história já nos contou tantas coisas, já nos mostrou, temos registro histórico de tantas atrocidades, barbaridades, tanto aprendizado, tanta gente já morreu, tanta gente já no sofrimento, demonstrou qual é o caminho errado e que o caminho errado nunca acaba bem e não é bom para ninguém. Estamos já convivendo com situações hoje que não deveríamos estar mais pela própria experiência nossa, pela nossa própria vida, pelo que a história, já digo, nos deixou. A história já tem nos demonstrado. Então, é inconcebível e vergonhoso para nós estarmos vivendo este momento com tamanha conformismo, com a permissão do povo desse tempo. Inadmissível esse tipo de coisa. Inadmissível esse sofrimento em vão, fruto desse egoísmo exacerbado do ser humano. E nós vamos estar orando agora, e lamentavelmente nós não podemos deixar de pensar em nossos irmãos que nesse momento estão sem lar, nesse momento estão sendo cobertos por granadas, bombas, mísseis de tecnologia de última geração e equipamentos de morte para matar. O homem está experimentando agora o processo do seu desenvolvimento bélico, está provando talvez as brincadeiras que ele criou, o orgulho nacional de ter armamentos, de ter colocado muito dinheiro em cima, cientistas, estudiosos, engenheiros, e todo um aparato que agora, de alguma forma, tem que testar isso. De alguma forma, agora ele está vendo. No couro do irmão, a base do sofrimento do irmão, a base da morte das famílias. Talvez agora eles possam filmar e mensurar a real forma de matar proposta por esses equipamentos, o poderio deles de morte, de destruição. Talvez em slow motion, talvez agora com uma câmera super apurada também, uma forma diferenciada de registrar isso, eles possam agora avaliar e talvez se satisfazerem de saber o poder de destruição sobre o ser humano que tem essas armas que tanto idealizou e que tanto investiu até agora. Nós investimos no Santo Evangelho, investimos na arma mais forte que pode existir, que é o amor, que é se render ao Senhor, que é estar na presença de Deus, nesta paz proposta pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus amado, Santo Poderoso, eu coloco na vossa presença agora um povo que deseja falar sobre sua vida, deseja refletir
deseja agora pensar sobre a melhor condução que pode tomar em suas vidas a partir do Santo Evangelho, a partir desta rendição, a partir deste momento de entrega de amor que nós propomos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse caminho que Jesus Cristo nos mostra é o caminho da paz, é o caminho de luta com vitória. É um caminho sim de embate, é um caminho também onde se guerreia, é um caminho também onde se trava muitas lutas, mas de forma diferente, de maneiras diferentes. Que o Senhor Jesus Cristo esteja sempre à frente de tudo, abrindo o nosso coração, o nosso entendimento, para que a humanidade então possa fluir no seu tempo, da melhor maneira possível, dentro da vontade do Senhor e da sua bondade e misericórdia. Assim, nós agradecemos pelo dia de hoje e pedimos que os nossos irmãos que estão agora no campo de batalha, os irmãos que agora estão sofrendo o terror desta guerra terrível, guerra porque todas são terríveis, esta guerra que agora está dizimando povos, está colocando pessoas em sofrimento, essa brutal violência que está acontecendo agora no país da Ucrânia, na nação ucraniana, com os russos também, e todo esse povo que agora sofre, todo esse povo que agora está pedindo socorro e contando com as nossas orações. Que a eles cheguem agora, muito mais do que esses mísseis, muito mais do que todo esse material bélico que cai sobre suas cabeças ou que vem ao seu encontro, que possa ir a intercessão e a oração daqueles que têm amor no coração e que primam pela paz. Que Deus abençoe a todos e você seja convidado agora a também, meu querido irmão, sinta-se convidado para também lutar neste fronte agora do amor, da batalha do amor que vence o ódio, de se aproximar-se de Deus, fazendo-se luz aonde espanta toda a treva, dizima a treva que está no coração do ser humano, na sua mente, na sua alma, na sua vida, que promove a guerra, a destruição e a morte. Deus o abençoe, em nome de Cristo Jesus. Amém. Pois bem, meus queridos irmãos, falando agora desses nossos irmãos que estão nesse conflito, pessoas que talvez não conheçam o Senhor Jesus, pessoas que talvez também não tenham plantado a paz, não se sabe nada a respeito deles, assim intimamente quero dizer, pelo menos eu e de grande parte do mundo, mas sabermos tratar-se de seres humanos. E quando eles fogem do horror da guerra, e quando eles fogem da destruição, e quando eles buscam um momento para dormir em paz, um momento em que eles recusam-se a aceitar isso pacificamente, então entendemos que eles são iguais a nós. Somos todos iguais. A diferença de estarmos ou já conhecermos o Senhor Jesus ou não é um detalhe dentro dessa história. São irmãos que sentem, são filhos de Deus, pessoas que foram assim concebidas como nós, algumas ainda na condição de criaturas, outras já de filhos de Deus, algumas já aceitando esta verdade, este conhecimento, outros não, mas o sofrimento não nos agrada. Isso desonra o homem nesse tempo, especialmente o homem que crê no Senhor. Não podemos ficar de braços encruzados também. Mas, reverendo, o que vai fazer agora? O que vamos fazer? Vamos pegar em armas? Vamos lá lutar? Vamos fazer isso e aquilo? Quero dizer a você, querido irmão, que antes uma terrível guerra se trava dentro de cada um de nós. Hoje, a minha netinha ficou apavorada quando viu uma cena dentro do seu colégio. Uma amiguinha, sem querer, quando foi tocar no ombro da coleguinha, a coleguinha virou-se e, sem querer, ela deu com o dedo dentro do olho da menina. Pediu desculpas, mas não adiantou. A outra se sentiu agredida e lá dentro do pátio do colégio, não sei onde, a minha netinha viu a sua colega ou colegas se apegarem em briga. E ali já juras de morte e já crianças, já com esse ímpeto de ir na jugular do outro, de pegar no pescoço, de prometer que vão se pegar depois da aula, esse tipo de coisa. Pasmem, da mesma faixa etária. Meninas, crianças,
Então a guerra não está só na Ucrânia, ela começa antes dentro dos nossos lares. Quando você vê uma menina dessa, então, falando em dar fim na outra, em pegar a outra, em fazer alguma coisa assim nesse sentido, você logo se remete à casa dela, ao pai, à mãe, aos convivas dela. Provavelmente isso está sendo estimulado de alguma forma, ou pela programação que ela tem, quem sabe, muito provável até pelo que ela assiste, ou que está dentro de casa, alguma coisa está alimentando esse ímpeto de dar essa resposta assim violenta. Os lares estão doentes, os lares estão armados, os corações humanos estão prontos para a guerra. Mal uma provocação de colégio já é o suficiente para reunirem-se amigos, para de repente dar uma lição em alguém, um susto em alguém. Então o que vai acontecer com uma criança dessa quando se tornar adulto? O que vai acontecer com ela quando contrariado em um bem que seja de grande valor para ela mais tarde? Ali sentir-se ofendida. Mas quando alguém tocar nos seus bens, ou quando ela for assaltada, ou quando ela for enganada, ou quando ela sofrer um dos reveses da vida, o que é que ela vai fazer? Vai mobilizar então, agora, exatamente o que? Um exército contra isso? Ela vai agora mobilizar tudo quanto é força para destruir o seu inimigo, o seu oponente? Então quando vemos ali a luta dessas duas nações, vemos que está envolvido mais coisa. Além dos interesses apontados, além daquilo que muitos comentaristas falam, analistas e tudo quanto é coisa, é importante que você tenha a sua opinião pessoal. Mas, reverendo, eu não entendo de política externa, eu não entendo da macroeconomia, eu não entendo, enfim, desse tipo de assunto. Você entende de uma coisa que é o fundamental. Você entende que há necessidade de ter paz no coração. Você entende que violência gera violência. Você entende que um lar cheio de amor, ele desarma então a violência do vizinho, do inimigo. Você entende então desde o início que dá para se negociar, dá para se conversar antes que se perca uma amizade, antes que se perca um braço, um olho, a vida, a esperança de viver, o gosto de viver, ou a própria vida. Você tem tudo para lutar, tudo para sucumbir, você tem tudo para desarmar essa bomba que está sendo produzida dentro dos lares. Assim como os cientistas descobriram os átomos e como trabalhá-los, assim como eles, através de elementos, juntaram e fizeram uma fusão nuclear, e fizeram então descobertas tremendas nesse campo também, que voltou-se ao bélico, assim você tem elementos dentro de você para desarmar toda e qualquer bomba, todo e qualquer conflito. Assim também você tem elementos dentro de você que você está criando para e passo, dia após dia, teu filho está se criando ali e está montando uma bomba de uma dimensão terrível, que vai amanhã pôr em risco a humanidade. Já se fala em Terceira Guerra Mundial, por quê? Porque um homem inspirou um grupo, ou pela sua autoridade, ou pela sua autonomia, ou pelo seu poder, ou pela sua influência, ou seja o que for, e outros já estão aventando essa possibilidade de se melindrarem a ponto de gerarem um conflito mundial. A partir de quem? Você dê o nome de quem você quiser. Pode ser o presidente da menor nação, pode ser um prefeito, ou pode ser o presidente da maior nação, a mais poderosa. É um homem. É um homem. Foi concebido de uma maneira igual como todos os outros e terá o mesmo fim como todos os outros. É um homem. É um homem que teve educação dentro de casa, é uma pessoa que viveu dentro de uma estrutura familiar, e isso tudo contribuiu para que hoje ele pense dessa maneira danosa, dessa maneira vil, dessa maneira prepotente. Estamos construindo dentro de casa um arsenal bélico que pode nos destruir, que pode nos aniquilar. É isso. Você que tirou teu filhinho agora da maternidade, você que é recém-pai pela primeira vez ou não, e que você retira agora teu filho, pense, você está levando ali uma esperança de que ele, bem tratado, ele se torne uma arma da paz, ou ele se torne aquele que desarma as guerras.
Não que está levando nos braços algo que você, potencializando, vai tornar amanhã um perigo. Tal qual um cachorro pequeno que você apega e depois você cria ele na violência para que ele venha a disputar a violência com outros cães, para que ele seja condecorado pelo poder destrutivo dele ou de arrasador que ele tem de ataque. Assim estamos produzindo dentro de casa elementos que vão produzir seres humanos que serão um perigo para a própria nação, para a própria família. Quantos nesse momento não estão coagidos, quantos não estão perdendo suas famílias? Por quê? Porque um homem gerou tudo isso. Um homem influenciou talvez uma centena ou milhares de homens que agora constituem uma guerra. Foi a partir de um homem. Como assim também a partir de um homem que nós não queremos ver, veio a paz para o mundo. Assim como o pecado veio por um homem, também veio a nossa salvação por um homem. O perdão dos nossos pecados, a correção nossa, veio por um homem. O redimir os nossos pecados. Mas Jesus ainda hoje está com dificuldade de ser aceito porque talvez a mídia não tenha feito um bom trabalho com ele. Ou porque talvez Jesus não dependa da mídia, ou porque talvez a mídia seja mais importante que Jesus nesses tempos. Porque talvez seja mais importante você ser um influencer, você ser agora quem sabe, uma pessoa vista na mídia e a mídia não se ocupa de assuntos como esse que estamos falando. A mídia não dá espaço para assuntos que agora são assuntos de amor, assuntos que podem ser muito bem taxados como atrasados, como conservadores. Sempre vai haver um título para denigri-lo ou para barrá-lo, ou para colocá-lo em discussão dentro daqueles que têm como função não deixar que flui a paz, que flua o amor, a paz. E o resultado disso é que daí dentro de uma guerra ninguém sabe para onde vai, o que corre, o que faz. Ninguém tem controle sobre a guerra. Ninguém tem controle sobre o que pode fazer, ou o que pode acontecer. Não passa mera especulação humana, mero jogo da inteligência contaminada do ser humano, que pensa estar no comando, que pensa conhecer. Como eu disse, agora eles vão testar os armamentos bélicos, muitas armas que eles estavam ansiosos para ver o poder destrutivo delas ou não. Agora eles vão, como quem assistindo num jogo, numa televisão, num videogame, eles vão poder agora mensurar o quanto eles são poderosos ou não, ou vão se assombrar de que é muito pior do que eles imaginavam. É assim. Então nós temos tudo a ver agora com esse momento. Porque você que está em paz, se você se mantiver em paz, você que está sóbrio, se você se mantiver sóbrio, se você que estiver com fé, se mantiver na fé, se você que estiver no caminho de Jesus, abrir esse caminho para outros e trazer mais pessoas a Ele e se manter nele, não haverá mais guerras. Não assim, nessa proporção, dessa maneira, por esses motivos, não haverá. Porque haverá sim aqueles que estarão mostrando algo muito mais importante do que morrer por uma nação, ou morrer por um ideal, ou morrer por um sistema econômico, ou qualquer coisa. Temos vida e vida em abundância que já nos foi dado. Já nos foi trazido pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já nos liberou isso, mas parece o ser humano achar isso sem graça. E esta é a questão. Eu queria dar esse ligeiro comentário agora, para reflexão nossa, porque eu quero fazer uma leitura na Palavra de Deus, trocando esse assunto, mas em paralelo, porque assim como esta guerra não nasceu do nada, o que eu vou falar aqui também vai mostrar que é de uma única atitude ele pode se transformar e pode afetar nossas vidas. Então vamos voltar para o nosso pão de cada dia, com uma leitura bíblica, mas refletindo sempre a respeito desse nosso papel, dessa nossa importância, e de que temos agora, estamos travando nesse exato momento, estamos fazendo a nossa opção, e estamos agora implantando, porque há uma guerra sim, você educar um filho. Há um esforço de guerra, o fato de você manter uma estrutura familiar hoje. Há um esforço de proporções
bélicas o fato de você se manter íntegro e de você se administrar dentro do que você tem. Pessoas hoje não suportam mais, não conseguem viver com o que tem. Homens já não chegam a sua esposa como amor. Mulheres também da mesma forma. O ser humano já não se aguenta mais com o que ele tem, ou não se suporta mais, ou não se administra mais dentro daquilo que seria o ideal para ele. A ganância dele, a vontade de aprender, de ser, de ter, de querer mais. Aprender, que eu digo, é crescer, é aprender no sentido de se esmerar na arte de avançar. E ele está avançando. Poucos sabem que está avançando para a sua própria destruição, destruindo lares, famílias, estruturas que ele chama conservador, não, mas que vai lhe fazer falta. Estas bombas que estão sendo armadas agora, através de homens e mulheres que não pensam a respeito de si nesse tempo, serão a causa da destruição da humanidade amanhã, se nós não nos reposicionarmos. Compreenda o teu papel importante dentro de casa. Você tem alguém para educar, primeiramente a si mesmo, que é o mais importante. Eduque-se. Quando estiver sentindo vontade, uma raiva muito grande, uma ira, quando se despertar em você a vontade de se vingar, sentimentos negativos, sentimentos que não são nobres, contenha-os. Busque, se ajoelhe, peça a Deus. Quando se sentir injustiçado, peça a Deus. Ore. Interceda por aquele que está prestes a fazer uma loucura, aquele que está dando demonstração de insanidade ou de descontrole. Interceda, dobre o joelho e peça por ele. Peça. E comece a trabalhar agora elementos dentro de você, que você já é uma grande conquista, é a maior talvez, para si mesmo. Depois sempre tem alguém que você pode trabalhar. Nesta guerra sempre você pode ajudar alguém, que amanhã não será teu inimigo. Como eu já disse, educar um filho, manter uma família, manter estrutura de familiar, que dirá manter o amor ou descobrir o amor em família, entre marido e mulher. Coisas estão sendo resgatadas, roubadas, tiradas, mortas à nossa frente. Sentido de vida, equilíbrio no trabalho, equilíbrio nas finanças, não deixar que o dinheiro seja teu Deus, ou seja o teu fator principal a ser protegido, guardado ou seguido, ou buscado. Buscando o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas vos serão acrescentadas. Há coisas que fazem toda a diferença em nossa vida, que são fundamentais, na verdade, e que jamais deveríamos conhecer outras coisas senão elas antes. Então se esmere nisso. Começa dentro de casa, onde você está, e tire um pouco o teu olhar dos noticiários, que mais uma vez está sob o comando do mundo e agora está roubando o teu tempo precioso, que você deveria estar trabalhando a si mesmo, e você se doa esse tempo em especulações de pseudos especialistas. O mundo está cheio de especialistas. O especialista que ajuda a formar guerra, o outro que mantém, e o outro que comenta depois ainda os mortos, e só projeções, só especulações, só lenha na fogueira. Não há pessoas que decidam para o bem, mas há muita gente que joga agora para o mal, para o descontrole. Há muita gente agora que, honestamente, vergonhosamente, se ocupam de coisa tão vil e que tem feito tanto mal à humanidade. Mas nós somos e seremos sempre diferentes. A carta que o apóstolo Paulo escreve ao povo de Roma, ele diz no capítulo 13, o amor ao próximo, a vigilância, a pureza. Capítulo 13, versículo 12 e 13, só para comentar. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Obrigado, meu Senhor Jesus, por palavra tão maravilhosa e por podermos hoje, Senhor,
nos ajustarmos, aprendermos, nos reconciliarmos, perdoarmos e pedirmos perdão. Obrigado pelo tempo que nos é dado em nosso favor e que o Senhor tem segurado e o Senhor tem nos abençoado. Obrigado mais uma vez por todos e peço que o Senhor continue nos abençoando. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Andemos honestamente como de dia. Vamos viver, queridos irmãos, não em glutonarias. Não é hora de se esbaldar, não é hora de exagero, querido irmão, nem de bebedeiras, é hora de estar sóbrio. É hora de você andar cambaleando como um bêbado para lá e para cá, ou você estar entorpecido pelas paixões, pelas concupiscências, ou mesmo embriagado de fato, nem em desonestidade. Então, seja sincero, seja verdadeiro, seja sincero quando você sabe que o ser humano é um teu semelhante. Seja sincero quando você reconhece que as mesmas necessidades deles são as nossas e que o mesmo direito teu é o direito do teu irmão, meu querido irmão. Seja honesto no que você faz, ele também deseja o melhor, ele tem direito do melhor também. Nem em dissoluções, olha aí, pare com as brigas, pare com as contendas, pare com as coisas que só fazem perder tempo, nem em contendas, nem em inveja. Olha aí, queridos irmãos, mas revestidos do Senhor Jesus Cristo. Tudo isto é ruim. Uma recomendação de Paulo ao povo de Roma, e eu ouvi já muito, mas deixo agradecendo. Senhor, mais uma vez nós agradecemos por esta referência maravilhosa na tua santa palavra. Quantas vezes do pão de cada dia, agora voltando nessa escala do nosso dia a dia, no sentido de trabalho, de vida, de buscar o seu lugar, ouvi muitas vezes na minha vida, no decorrer da minha vida, essa história: meu Deus, a inveja está me matando. Estão me invejando no trabalho. Me invejam no trabalho, me invejam o que eu tenho, me invejam o que eu consigo. No ambiente de trabalho meu está terrível porque estão me perseguindo por inveja. Ah, minha colega, o meu colega está invejando agora o meu novo relacionamento. E por aí então adiante. E muita gente assume esta condição de que estava indo tudo bem na sua vida, ou que assumiu um novo cargo, ou que assumiu uma nova postura, ou assumiu um casamento, ou assumiu um relacionamento, qualquer coisa importante na sua vida. E daqui a pouco, dado as circunstâncias, olhando, observando pelo comportamento dos seus próximos, ou das pessoas que os cercam, do seu ambiente de convívio, perceberam então que há pessoas invejosas e já chegaram àquela conclusão: a inveja está acabando comigo, eu perdi tudo por causa da inveja, eu estou perdendo tudo, a inveja está interferindo em minha vida, a inveja é uma coisa terrível, o ciúme das pessoas, a inveja das pessoas. E por vezes as pessoas já me perguntaram: mas o que eu faço quando o invejoso é alguém da família, quando o invejoso é o meu cônjuge, é o meu próximo, quando o invejoso, ele também não sabendo que é um invejoso, ele não sabe o mal que faz, e as muitas nuances e as muitas facetas que a inveja envolve, tanto em termos de valor, tanto em termos de sentimento, de ação, de consciência ou não, que ela pode ser consciente ou não consciente, quer dizer, o portador dela pode não sentir estar por ela agora agindo. Então há muitas pessoas que, não raro, conversam a respeito disso e acabam se rendendo a este fato de dizer: a inveja está acabando comigo, a inveja está destruindo o meu negócio. Por vezes vai começar uma nova etapa na sua vida e tem medo de o que eu faço com os invejosos. Um dia já fui por eles abordado, eu já sei como é que é esse caminho e sinto que vou enfrentar isso no decorrer da minha vida novamente. Ora, a inveja não é algo bom, de fato. A inveja não é algo bom e ela afeta a todos, a inveja, o ciúme, como também tudo que é suscetível ao ser humano. Somos carne e osso, queridos irmãos. Somos seres humanos, estamos em desenvolvimento, em aprimoramento. Não são todos que também cuidam do seu caráter, da boa formação do seu caráter. As pessoas que já se entregaram então a uma vida dissoluta, como aqui diz, já não fazem mais conta de serem um exemplo morigerado,
de serem pessoas do bem. Então o mundo é assim. O dinheiro influencia muitas pessoas, que acaba também propondo caminhos diferentes, e não são todos que fortes então conseguem resistir a isso. E a inveja é uma coisa que ela contamina, ela também é uma doença, como uma doença ela contamina você. Então agora, quando você inicia um novo trabalho, por exemplo, uma grande oportunidade na sua vida, como eu disse, um trabalho, um relacionamento, uma nova experiência, algo que você assume, ou que desejava, ou que definitivamente não é tão comum, ou sobressai diante dos outros. O que você vai fazer? Você vai isolar os invejosos? Você vai fazer uma eleição deles, ou uma escolha, e vai começar pelo pior até o menor? Vai descobrir que, na verdade, poucos deixam de ser invejosos, ou ciumentos? Vai descobrir que o ser humano ele é suscetível à inveja, ao ciúme, como as paixões degradantes, como todas as coisas, porque ele nasceu em pecado. Então você vai ver que a natureza dele tende a isso, se não houver uma disciplina, se não houver uma predisposição de ele vencer isso, se ele não resolver, então, como já falamos no início, se ele não resolver travar essa batalha dentro de si mesmo, por um caráter ilibado, por uma vida agora ilibada, uma vida do bem, na paz, se ele não travar essa luta contra as suas paixões, certamente ele será em determinado momento contaminado, quer pelo medo, quer pelo ciúme, quer pela necessidade, ou quer até por uma tendência, uma queda natural. Então o fato é que o mundo está aí o joio no meio do trigo. E assim é o mundo, e Deus não errou quando assim concebeu. E você pode estar certo disso, você nasceu no período certo, na data certa. Seja você uma criança normal quando nasceu, um prematuro ou não, mas você nasceu no tempo certo, você nasceu no período certo. Você nasceu quando deveria ter nascido e sairá daqui quando tiver que sair também. Isso é algo de Deus, tem que ser respeitado, compreendido, para que melhor possamos viver isso. E é tão simples, não precisa complicar. Mas agora, você tem medo. Você tem medo do invejoso porque mulheres falam desde quebrar unha até o cabelo que estragou, as plantinhas que morreram. E para aqueles que tiveram aí uma convivência com os católicos, ou são católicos, ouviram muito falar de olho grande, olho doente, olho grande, o invejoso. Tem pessoas que se benzem, tem pessoas que seguem rituais para quebrar esse olho gordo, essa coisa. Vou receber uma amiga, é uma espada de São Jorge atrás da porta, é um sal jogado não sei aonde, é uma vassoura de cabeça para baixo não sei aonde. Então, coisas que nós não cremos naturalmente e coisas que nós abominamos, certamente. Nós que seguimos ao Senhor Jesus, estamos procurando conhecer a verdade através dele, a verdade que ele é a verdade, o caminho e a vida, Então, sendo Jesus nossa salvação, seguimos a ele, mas os que não sabem, então, se enveredam por esses caminhos obscuros e que vão se machucar, vão se bater, certamente. E vão sentir o que é essa contaminação que é a inveja, agora, nesse exato momento. Acho pouco provável que pessoas tenham inveja dos ucranianos. Acho pouco provável que a nação da Ucrânia agora, sendo bombardeada, estejam sendo invejados pelo resto do mundo, que desejem, ou desejariam em outras ocasiões, quero estar lá, quero ser como eles, ou quero estar nessa condição como eles. Então, porque isso realmente é o sofrimento, ninguém inveja, ninguém quer o sofrimento. Porque nós queremos aquilo que é bom, porque nós queremos aquilo que você entende fazer bem, só que perdemos o controle disso. A inveja, ela cega, quando da inveja ela cega, ela entorpece os sentidos, aqui, entorpece os sentidos, e acaba levando então as pessoas a cometerem atrocidades. Então a pessoa invejosa, ela não tem a noção
exata da proporção do problema que ela cria para os outros. Ela simplesmente segue em frente achando que é normal, e ela vai destruindo o que aparece pela frente, querendo ou não, estando sob a sua consciência ou não, ele vai simplesmente fazendo. E agora você está num patamar que você, voltando um pouco à nossa reflexão, à nossa suposição, nosso exemplo, você volta agora à condição de que te é oferecido uma condição diferente de vida, de melhora de vida, e você pergunta, o que eu faço agora? Será que vão me invejar? Eu digo, sim, claro que vão. A inveja é real, claro que é. Ela é verdadeira, claro que é. Ela tem consequências, claro que tem. E enquanto ela estiver ativa, enquanto ela tiver um agente pelo qual ela possa ser exercida, ela vai criar problemas, sim. Ela vai dificultar o processo de progresso, aquilo que ela invejou, onde ela colocar o seu olho, onde ela colocar a sua atenção, aonde for o seu foco, ali haverá problemas, ou interferências, ou tentativa de problema. Então haverá sempre, claro que sim. E agora o que você faz? Você se esconde, agora você nega, agora você volta atrás, agora você se disfarça, como que aquele que tenta as muitas piadas que já vimos, né? Brincadeiras nesse sentido, tenta ludibriar a morte, fingindo não ser a pessoa que é. Você vai se travestir de alguma coisa, você vai se maquiar, vai fugir daquilo, ou vai fingir que... Muitos fingem não ter dinheiro para não serem invejados. Outros acabam dizendo que são tristes quando estão felizes, outros escondem os negócios, outros escondem as boas notícias, porque não dá nem para falar uma notícia boa, não dá nem para dar o ar de que um sorriso no rosto, porque o outro já inveja. Não conta para onde vai, não conta o que faz, não conta o que vai comprar, não conta onde vai passear, não conta absolutamente nada. Nossa, você está grávida? Sim, estou, eu não tinha te visto, já está 5º mês de gravidez, eu não tinha te visto, se escondeu onde você estava. Não dá, porque todo mundo que quer ter filho não tem inveja. Ela sabe das comadres, sabe das primas, das irmãs, sei lá o quê. Pessoas frustradas que por algum motivo foram contaminados pela inveja, e agora isso vem sobre a pessoa que teme. Meu Deus, que aquela boca não fala o meu nome. Meu Deus, que isso não vem à tona, porque vai destruir minha carreira. Destrói a carreira? Destrói. Destrói carreiras, sim. Destrói. Mas para quem, reverendo? Para quem não tem proteção, para quem não conhece. E a proteção, eu não estou falando de mandinga, não estou falando, claro, não posso nem falar nisso, mas eu digo que muitos aventos, e penso que esse será a solução, né? Um contraveneno, vamos dizer, um antídoto, aí criando agora uma série de coisas e fantasias e coisas do inimigo, até aquele que dispõe, acabam achando que estão combatendo a inveja, o ciúme dos outros. Agora eu vou te dizer uma coisa pior, todo mundo vai invejar. Aonde você estiver, cada passo que você dá, ai que vestido lindo, ai que roupa maravilhosa, ai que cabelo belíssimo, que unhas bem feitas, nossa, que homem maduro, ou simpático, ou educado, ou nossa, como ele é um bom profissional. Então, no fundo, não são todos, mas uma grande maioria acaba invejando, acaba sentindo ciúmes. E não tem como controlar isso, senão a própria pessoa que também já perdeu o controle. Então não há como você entrar num ambiente e dizer que ali todo mundo é saudável e ninguém sente inveja de ninguém. Dentro de igrejas há inveja, há ciúme, há perseguição. Sem falar nas instituições outras, então, onde as pessoas se matam por inveja, por ciúmes. E aí vai adiante. Então isso não tem como evitar, ela existe, o que tem que ser é combatida. Ela existe, ela contamina, ela como uma doença, ela contamina, eles têm um poder de contágio extremamente grande. E quando vê, instalou-se. E quando vê, pronto, já produziu um novo invejoso, ou já produziu uma pessoa, despertou na pessoa sentimentos que ela não tinha, ou atrapalhou a vida dela. Então, reverendo, o que eu faço? Eu tenho medo de me vestir, tenho medo de mostrar minha roupa nova, eu tenho medo de estrear meu carro novo, eu tenho medo porque a inveja está ali. Então eu vou te dizer algo para você acrescentar nesta lista de medos agora, porque eu quero que você não tenha medo.
Mas se você ainda acha que assim, se mantendo nesse raciocínio, você não será afetado pelo medo, então você está enganado. Você está produzindo medo, você está alimentando o medo dentro de você. Mas agora então eu vou te dar um outro ingrediente para quem gosta de sofrer, é um prato cheio. Não é só inveja e ciúme que tem de você e que atrapalha a tua vida. As pessoas sentem raiva de você. Você tem alguém que sente. Você não precisa ter alguém no teu ambiente de trabalho, nem um conhecido, nem um parente. Você já tem naturalmente um inimigo que tem inveja de você. Esse inimigo, ele era um ser, ele era o anjo principal que habitava com o Senhor Deus. E pela sua ganância e pelo seu orgulho e pelo seu comportamento, pela sua vontade, ele perdeu este lugar. Ele perdeu este lugar maravilhoso onde ele vivia e a sua condição de luz, essa condição maravilhosa dele, e ele foi como um raio, diz Jesus, eu vi como um raio, ele caindo do céu. Ele saiu como um raio, foi lançado como um raio, em lugar que muito diferente daquele onde habita Deus. E conheceu então o que é a sua pior forma, conheceu a escuridão, conheceu a derrota, e ali ele se amargura cada dia mais, e ele vive aquela inveja constante. Então você já tem natural um inimigo. Esse inimigo, ele é cheio de inveja. Ele te inveja de dia e de noite, porque ele não tem a tua aparência, porque ele não é chamado filho de Deus, porque ele não tem o amor de Deus, porque ele não tem a proteção de Deus, porque ele não tem... Deus o mantém até quando há um tempo para isso. Mas ele não goza daquilo que nós gozamos. Então, o maior invejoso, e que por consequência contamina os demais. Então, digamos assim, a inveja, ela não é do ser humano. Ela foi emprestada, ela foi dada ao ser humano, no sentimento do ser humano. Ela foi despertada no ser humano. O ser humano, então, você é contaminado pela inveja, por exemplo, é porque ele tem alguém que cede, que fornece isso. Quando você está com a imunidade baixa na tua saúde, você é suscetível a certas doenças. E aquele que está com a imunidade espiritual baixa, o que acontece? Ele recebe então essas cargas e ele se torna contaminado, doente. Primeiro chega isso como uma doença a ele. Depois é desenvolvida, cria uma certa... um ambiente propício para aquilo, e ele passa a emitir também. Então agora ele já não é só hospedeiro, agora ele contamina os outros. E ele forma suas vítimas. Então, esse inimigo natural, que não precisa que haja outras pessoas, porque ele já sente toda a inveja do mundo, de você, de mim, de todos aqueles que somos filhos de Deus, ele tem uma inveja mortal. Associado a esta inveja, ele tem um outro ingrediente que é extremamente perigoso para nós, ele tem raiva de nós. Então agora imagine uma pessoa cheia de inveja, mas potencializado ainda muito mais com raiva de você. A inveja, o ciúme, eu quero o que você tem, eu quero ter o que você tem, eu quero viver a vida que você vive, eu quero tirar o que você tem, eu quero desfrutar do que você desfruta, mas ainda eu tenho raiva de você. Não é só isso, eu quero que você morra, eu quero ver você arrasado, eu quero ver você sem nada, eu quero entrar dentro da tua casa, ter o que você tem e você ver que eu estou desfrutando do que você tem. Então aí é o inimigo, compreendeu? Juntando agora a inveja e juntando a raiva. Ele não quer só o teu marido ou a tua mulher e a tua casa, ele quer ver você se destruir, ele quer ver você se consumir na tristeza, na dor, no sofrimento. Então agora você viu que esta junção, este acrescentar, esta união desses dois sentimentos terríveis cria uma coisa ainda pior, esta guerra terrível, essa destruição, essa desgraça semelhante à guerra, ou pior ainda, com requintes de crueldade. Então é isto que acontece, querido irmão. Você tem que saber que esses ingredientes estão sendo fornecidos a todo momento. Pessoas estão agora sendo convidadas a terem inveja de você e a odiarem você, a desejarem o teu fim.
Então a pessoa depois quer se vingar, a pessoa quer comer essa vingança como um prato frio. Ela, como eu já disse, não basta tirar o que você tem, ela quer ver o final da tua história, que você ainda está gemendo, sofrendo, destruído, arrasado. Ele não descansa, ele não dorme se ele não souber que você de fato está aniquilado. Então aí está mostrando bem quem é o autor disso. Esse é aquele que, por não ter o que você tem, por não poder desfrutar do que você tem, por saber que no final de tudo ele já é um derrotado e vai ser vencido e vai para o vale de fogo, então ele só resta a ele não só invejar o que você tem, mas ter raiva de você. E agora, reverendo, como é que eu faço? Como é que eu vou ter uma vida boa? E eu quantas vezes já estive perto do sucesso e por inveja de alguém me traíram, me roubaram. Não, precisam fazer pior. Pode estar certo. O invejoso é a pessoa contaminada por este ser ignóbil, que é o inimigo de Deus e o nosso inimigo. Ele vai querer te destruir, sim, com requintes de crueldade, sim, e ele vai estar pronto para fazer isso cada dia mais e a todo instante, a cada nova situação. Então o fato é que você tem que saber como lutar com isso, porque ele vai usar elementos que estão perto de você. Eu tenho um ambiente de trabalho natural, porque está junto de você, um parente, um amigo, às vezes o cônjuge, às vezes aquele que você alimenta, aqueles que estão mais perto de você. Então, ora, mas reverendo, como é que o livro de um filho ter ciúme do pai? Ou um pai ter ciúme do filho? Ou ter inveja? Como é que o casal se uniram por amor, um tem inveja do outro, porque o outro tem mais amigo, ou porque o outro tem mais influência, ou porque o outro tem mais trabalho, ou porque o outro é mais bonito, ou porque o outro é mais popular? Como é que eu aniquilo isso? Como é que eu faço isso? Ora, gente, Jesus não apareceu na tua vida ainda? Jesus não veio anunciar a você: eu sou o caminho, a verdade e a vida? Jesus não venceu a morte? Jesus não nos deixou a sua paz? Aqui mesmo, acabamos de ler. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Então agora, você não precisa comer disso. Você não precisa ficar agora assustado, atônito, se sentindo só carne e na fraqueza da carne, no que a carne significa como fraqueza dentro, na comparação com o espiritual, porque a carne é fraca, a carne é que perece, a dor vem na carne primeiro e você sente. Assim Jesus foi submetido, o seu corpo, ao sofrimento extremo. Então você tem a saída, sim. Jesus veio e anunciou isso. Então agora, para você se livrar da inveja, desta carga terrível, desta raiva que as pessoas têm, como eu já disse, que não sei se você tomou consciência da dimensão disso, da proporção disso. A pessoa tem inveja de mim, não é só inveja, alguns têm inveja e raiva. Ele quer te destruir, sim. Ele não quer simplesmente que você perca, ele não quer simplesmente ter igual a você, ele não quer simplesmente tirar de você, ele quer ver a tua destruição. Porque este é o sentimento do inimigo de Deus e o nosso inimigo. Mas aí agora Jesus apresenta o nosso amigo. Eis que não chamo mais de servos, mas de irmãos. Agora Jesus nos chama: venha meu filho, ou venha meu irmão. Temos um pai carinhoso, um pai perdoador, temos um pai misericordioso, temos um pai de amor. E é ele que vai lutar agora essa batalha. Mas se aproxima dele. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, meu querido. Você quer um grande empreendimento na tua vida e você quer a garantia que os invejosos não vão estar lá? Não. Você tem que ter a garantia de que você pode passar pelo vale da sombra da morte. Salmo 23, e nada vai te acontecer. A certeza, a garantia que você tem é que você, aonde quer que esteja, estará protegido, porque você está revestido do Senhor Jesus Cristo. Você tem um plano de mudar de vida? Então, querido, para mudar de vida, você tem que, então, agora compreender o que você precisa para mudar de vida. Não é só aparecer uma oportunidade de crescimento. Não é só aparecer uma oportunidade dentro do teu contexto
social, ou econômico, financeiro, ou profissional. Você tem que oportunizar isso, você tem que agora com sabedoria entender que aonde quer que você esteja, estará protegido se você se revestir do Senhor Jesus Cristo. Senão, você estará suscetível a esta inveja que só cresce, a esta raiva que só destrói cada vez mais. E isto foi permitido que exista, por isso. Mas, reverendo, por que é permitido então aquele que nos odeia? Claro que sim, para que saibamos. E Jesus então não significa nada para você, como temos um inimigo natural que nos odeia, nos inveja, que é a nossa destruição, que é o nosso fim. Nós temos aquele que veio ao nosso encontro e se sacrificou por nós para nos dar vida e vida em abundância. O que agora você escolhe? Então eu digo que você venceu uma escolha, porque nós já saímos vencedores. Agora, com a marca do pecado, renuncie ao pecado e venha. Continue teu caminho, você vai experimentar agora você não terá medo de crescer. Porque tem gente que tem medo disso, você acredita? Tem gente que é tímido para isso. Eu não quero ter isso para não ser perseguido. Eu não quero chamar a atenção das pessoas por isso. Ele é o extremo, não que ele seja humilde, ele é extremo do outro, mas por medo. Então você não quer, muita gente está se escondendo agora nessa auréola de pessoa humilde, mas é falso isso. Na verdade é o medo que está fazendo com que ela se esconda. Porque nós precisamos pessoas influentes. Assim como um exército precisa de um general, de um comandante, precisa estrategista, precisa de comando e precisa de soldados. Não é feito só de soldados, mas de quem comande com competência e que apareça no momento certo. O crente tem que entender isso. É mistério que você apareça no momento certo. É mistério que você não seja tímido nos teus talentos, porque a humanidade precisa de você, a família em Cristo Jesus precisa de você, meu querido, para você abrir caminho, você mostrar como desbravador, como anunciador da vitória, o caminho que é Cristo Jesus. Então você precisa sim, meu amado, sair dessa muitas vezes dessa pseudo-humildade, que na verdade é medo. Medo porque vão me perseguir, medo porque eu vou perder minha paz, medo porque eu não... Por que medo? Você tem medo do invejoso, você está tendo medo do inimigo. Você tem medo daquele que tem raiva de você, que sempre vai existir. Você tem medo do inimigo. Mas você tem que pensar uma coisa, você será, na hora de separado, na hora do corte do joio e do trigo, a separação será bem clara, não haverá erro nisso. O que você vai oferecer no final da tua vida? Ou como conclusão da tua vida? O que? Vai se sentir um joio? Você não sabe quem você é? Você não sabe quem tem o chamado? Você não conhece, então, a voz do teu pastor te chamando? Você não conhece a voz, então, daquele que te chama? Meu filho, eu tenho guardado para você um lugar especial. Eu cuido de você com misericórdia e amor. Eu sou tua proteção. Eu sou teu lugar seguro. Mas enquanto nós ouvirmos a nossa consciência meramente carnal, humana, nós vamos sentir medo, sim. Porque estamos desprotegidos, porque nós sabemos que o nosso organismo não vai aguentar. E quantos são derrotados agora porque eu vou tratar com gente grande, ou porque aquela situação já me apavora, só de saber que eu vou enfrentá-la. Esse medo, porque parece que está no sangue, parece que está entronizado dentro de si, parece que está no espírito. E não deixa, de certa forma, de estar correta essa análise. Meu espírito está acabrunhado, meu espírito está amedrontado. Deus me deu uma inteligência tremenda e eu sou tão tímido. Deus me deu uma condição tão grande, uma visão, uma percepção, uma sensibilidade, um poder de raciocínio, ou seja qual for a minha característica principal, ou meus talentos, mas eu os desprezo, porque meu espírito está ali, tímido, acabrunhado, com medo do que o cerca. O meu espírito está olhando tanto para o inimigo, para aquele que me odeia, para aquele que me inveja, que eu não consigo olhar para aquele que me ama. Olhar para aquele que está me chamando, diga: venha, meu querido, venha para os braços do Pai,
Venha para os braços do Senhor. Venha para a morada que está sendo construída para você. Venha assumir tua condição. Olha, agora mesmo. A negar que a quantidade de crentes, daqueles que conhecem a palavra de Deus neste momento, no dia de hoje, é pequena? Não é. Há dias atrás eu vi uma igreja proclamar que só num único lugar ela tem mais de 3 milhões de membros. Isso é um exército, meus irmãos queridos. Enquanto houver essa timidez, e enquanto houver a timidez do ser humano, nós vamos a um relato lá de Apocalipse, da sexta igreja. Nós vamos ver daí a igreja morna. A igreja morna. Você vai ver a primeira, segunda, sexta, sétima igreja. Você vai ver que uma delas é a igreja morna. A igreja que o Senhor vomita. Aquela igreja que não... Então o fato de você ser um crente tímido, você é uma igreja morna. Você não sente a dor do outro. Você tem medo de sentir a dor do outro e ter que tomar uma atitude. Você vê tudo do teu vídeo, você ouve todas as informações, mas você não faz nada. Você tem medo e você não sabe o que é que tem que fazer. E sabe qual é o pior de tudo? Os crentes não sabem o que tem que fazer. Será que eu tenho que tirar dinheiro da minha conta e mandar para eles? Será que é alimentos? Será que agora eu tenho que uma ajuda humanitária? É tão simples você conhecer um crente quando ele começa com essas divagações. O que é necessidade básica? Necessidade básica. Precisa comer, precisa remédio, claro, evidente. Preciso sair debaixo da bomba que está me caindo na cabeça, claro. Mas o que você combate nesse tempo? Como que você combate nesse tempo a verdadeira guerra? Aquela que está lá agora já tocando o solo e ceifando vidas, e as que estão armadas, preparadas, direcionadas. A guerra que está, o conflito que está em você, produzido por uma igreja morna. Uma igreja que se acostumou a ler, a estudar, a cultuar, mas não aprendeu a ser cristã. A igreja que não é cristã, que não tem atitude, que não tem avivamento, ela é uma igreja morna e será cuspida como agora. Crentes divagando como se você entrar num boteco agora, numa mercearia onde tem um cantinho onde os bêbados tomam suas pinguinhas e nem falam de Jesus. Eles vão estar falando as mesmas coisas que muitos crentes com Bíblia debaixo do braço estão indo para seus cultos e vergonhosamente estão falando. Assuntos que eles puxam com seus pastores que é vergonhoso. A igreja não sabe o que falar, a igreja não sabe o que pensar, porque a igreja deixou de ser quente. A igreja é morna, a igreja não sabe o seu valor, a igreja fica na penumbra e no conforto da sua estabilidade. Oh Deus amado. Eu quero encerrar por aqui, meu querido irmão, para reflexão tua, minha. Eu vou combater. Você também vai combater? Você sabe com o que você está lutando agora? Você acha que o inimigo está onde agora? E você acha que o sucesso do teu empreendimento agora está onde? E você acha que o sucesso da tua vida agora está onde? Pois ele está numa linha tênue entre sucesso e desgraça. Eis que vos proponho a vida ou a morte, o bem ou o mal, a bênção ou a maldição. Eis que eu te proponho agora. Siga Jesus. Venha com Jesus. E vamos iluminar agora a humanidade a partir daquela minha escuridão. Eu não vou mais permitir escuridão dentro do meu coração, da minha mente, da minha alma. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, em nome de Jesus. E que Deus tenha misericórdia do povo da Ucrânia nesse momento. Senhor Deus maravilhoso, os ucranianos, os russos também que não querem lutar e que estão, aqueles sob comando, matando inclusive parentes e irmãos lá. Os que estão sendo agora usados como armas para destruição, porque não tem voz ativa e só tem que obedecer. Misericórdia nós pedimos a todos, meu Senhor,
Que cesse agora a guerra, não unicamente naquela nação, mas em cada um de nós que representamos as nações e a humanidade nesse tempo. E que o povo de Deus seja o povo corajoso, o povo vitorioso, porque sabemos muito bem quem é e aonde está o nosso inimigo. E também sabemos quem é o nosso amigo e o nosso Salvador, e aonde ele está. E junto dele estaremos. Pelo santo e poderoso nome de Cristo Jesus, que assim seja. Amém. Amém. Fique na paz do Senhor, que Deus te abençoe. Obrigado pelos que estão aqui me acompanhando. Ele nunca mostra em tempo real aqui para mim, mas eu deixo aqui o meu carinho externo, o meu amor, sempre. Através desses aqui, todos os que virão e assistirão, eu aqui quero externar meu carinho. O Freire Gomes, irmão Aguinaldo com a sua amada, o irmão Freire com a sua família, a irmã Nemarie, a irmã Tarsila, também já aqui, a irmã Adriana, a esposa Patrícia, a irmã Elisete, a irmã Janete Almeida, queridos, a minha esposa, a irmã Érica, a esposa do presbítero, irmão Jeter, irmã Débora, irmão Roberto Silva, que não conheço, seja bem-vindo, querido. E a todos vocês que irão estar aqui presentes, que tomarão conhecimento. Muito obrigado pela atenção de vocês. E vocês fazem ideia agora o quanto eu conto com a sua colaboração para que nós, sendo luz, iluminemos essa humanidade. Você é luz e eu espero que você ajude nesse processo de iluminar a humanidade. Também que o nosso caminho já foi iluminado por Cristo Jesus. Deus o abençoe. Fique na paz do Senhor, querido. Até a próxima semana. Obrigado, Senhor.